Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. O tema de hoje é maravilhoso e tenho certeza vai ser uma bênção para você e para sua família. Mas antes, eu queria mandar um grande abraço para todos os meus amigos da Amazônia, né? Do Amazonas, como eles dizem, de toda a região de Manaus. Nós estivemos fazendo uma caravana nessa região, nesse estado, e foi maravilhoso. Também um abraço para todo o pessoal do estado do Pará, que tem acompanhado o nosso programa, tem participado também dos nossos evangelismos. E um abraço especial para o pessoal de Rondônia, todo o pessoal de Rondônia, pessoal de Roraima, todo o pessoal do norte do Brasil, Marabá. Deus abençoe vocês grandemente. Também um abraço para o Maranhão, nosso povo querido no Maranhão, que acompanha o nosso programa. E um abraço para você do Piauí. Deus abençoe a sua vida, você do Piauí, você também do Ceará, você do Pernambuco. Grande abraço para você de João Pessoa, para você de Sergipe, para você da Bahia, para todo o Nordeste brasileiro. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Lembrando que o Arena não é somente esse programa de televisão, mas o Arena é programa de rádio, o Arena é programa de internet, o Arena também é um programa de evangelismo, é uma caravana, e faz parte do Facebook. Nós estamos em várias áreas levando essa mensagem do futuro para você. No Facebook, de vez em quando, a gente faz umas transmissões ao vivo e tem sido uma bênção para tanta gente. Você conhece facebook.com/Arena do Futuro. No Twitter, Arena do Futuro, a mesma coisa. No Instagram, também. E se você quiser fazer um estudo bíblico mais detalhado sobre a verdade bíblica, entra no YouTube, você vai lá, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todos os nossos temas. E também você pode ver, baixar e ainda partilhar com seus amigos. Tá bem assim? Ou seja, o Arena está em todas estas redes e mídias sociais. E aproveito para mandar um abraço para os amigos da rádio. Rádio Novo Tempo, toda a rede, em todo o Brasil e também no mundo inteiro através da internet. Deus abençoe grandemente a todos vocês e agora preparem-se para o tema de hoje. Muito bem, o tema de hoje é muito importante. Vamos ver a verdade bíblica sobre a lei moral e a lei cerimonial. Estamos numa série sobre as verdades bíblicas. Prepare o seu coração porque agora já vamos iniciar esse estudo. A Bíblia já está em minhas mãos e creio que você também já está preparado com a sua Bíblia ou quem sabe com a sua Bíblia eletrônica. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hotel, você que está em trânsito, não importa. O importante é que nós agora estamos no Arena, de alguma maneira, para estudar o tema de hoje. Sabe que existe uma certa discussão no meio religioso, especialmente no meio cristão evangélico, sobre a lei moral e a lei cerimonial. Existem pessoas que dizem que não existe lei cerimonial. E outras pessoas que dizem assim, também não existe esse negócio de lei moral, lei é lei e acabou. Não, mas não é bem assim. Existem leis específicas para uma área e específicas para outra área. Por exemplo, nós temos as leis da saúde, nós temos as leis civis, nós temos as leis de trânsito, nós temos as leis em outras áreas, como na área da medicina e assim por diante. Agora, dentro da Bíblia, nós temos também várias leis. E eu quero destacar dois tipos de leis, a lei moral e a lei cerimonial. A lei moral é a lei de Deus, os 10 mandamentos, aquela que diz, não adultere, não mate, não roube, não minta, não cobice, guarde o sábado, não adore imagens, ok? Os 10 mandamentos são o que nós chamamos de lei moral, porque tem a ver com a moral, tem a ver com a vida espiritual, tem a ver com o caráter de Deus. Agora, quando nós falamos em lei cerimonial, o nome já está basicamente dizendo. São leis que eram relacionadas a cerimônias, a festas, a acontecimentos anuais, a feriados. E a Bíblia fala também desse tipo de leis. Por isso, a gente quer mostrar alguma coisa na Bíblia que pode te ajudar a ver a diferença e pode tirar dúvidas da sua cabeça com relação a esses assuntos. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre esses assuntos.
E nós queremos que essas dúvidas sejam tiradas no programa de hoje, tá bem? Bom, a palavra de Deus, então, vai nos mostrar algumas dessas coisas. Eu quero chamar a sua atenção, então, para dois textos bastante importantes. Um falando da lei moral e a outra da lei cerimonial. Ambos estão no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia e esse livro significa, entre outras coisas, repetição das leis. Por quê? Porque o Deuteronômio, ele repete as leis de Êxodo, de Levítico e dá uma ênfase em algumas delas. Vejam, por exemplo, o que diz Deuteronômio 10, versos de 1 a 5. São 5 versículos, mas eu vou ler e vou parando e vou explicando cada um deles. Verso 1. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Paremos aqui. Deus pede a Moisés que prepare, então, tábuas de pedra. Veja que o texto diz assim, disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra. Então Moisés deveria lavrar as 2 tábuas de pedra, e como as primeiras, e subir ao monte com uma arca de madeira. 2 coisas aqui. Deus pede a Moisés para lavrar 2 tábuas de pedra e para preparar uma arca de madeira e subir a montanha. Agora verso 2. Escreverei, quem está falando isso aqui é Deus, ok? Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca. Esse verso mostra que Moisés havia quebrado as tábuas dos 10 mandamentos. Então Deus pediu que ele lavrasse 2 novas tábuas e Deus escreveria os 10 mandamentos pela 2ª vez, e Deus orienta a Moisés que coloque essas tábuas dentro da arca da aliança, da arca do concerto. Está bem? Agora o verso 3. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então Moisés está dizendo, eu obedeci o que Deus falou, preparei tudo e subi a montanha. Agora verso 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Percebeu? O verso 4 deixa bem claro que Deus escreveu outra vez os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua escreveu 4, na outra escreveu 6. Agora veja o verso 5, que diz, virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Ficou bem claro? Você percebeu que eu fiz questão de ler com calma, comentar versículo por versículo, para que não haja nenhuma dúvida. Então Deus pede a Moisés que prepare 2 tábuas de pedra, pede a Moisés que prepare uma arca de madeira, de acácia. Moisés prepara tudo isso e sobe a montanha. E Deus escreve de novo os 10 mandamentos, Moisés desce com as tábuas nas mãos e coloca as tábuas com os 10 mandamentos dentro da arca da aliança, exatamente como Deus havia dito. Eu estou falando exatamente assim, como está escrito no texto, para você perceber os detalhes e depois você verá a diferença ou as diferenças. Os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca, conforme a gente acabou de ler, tá certo? Agora, nós vamos continuar em Deuteronômio, só que vamos para o capítulo 31 desse mesmo livro. Deuteronômio, capítulo 31, vamos abrir aqui, 31, exatamente, agora vamos para os versos 24, 25 e 26. Está atento, né? Por favor, observe. Diz o 24, tendo Moisés acabado de escrever, vou repetir, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Bom, esse texto, verso 24, está dizendo que Moisés escreveu as palavras de uma determinada lei no livro. Aqui já temos uma diferença. Lembre-se que a lei de Deus foi escrita por Deus em tábuas de pedra. Aqui está dizendo que Moisés escreveu as palavras de uma lei no livro. Então, a diferença é o seguinte, a primeira Deus escreveu, essa daqui Moisés escreveu. A lei moral, Deus escreveu em pedras. Essa lei que Moisés escreveu aqui, escreveu em livro. São coisas bem diferentes.
Pedra e livro são diferentes, tá certo? Outra coisa, uma lei foi escrita por Deus, a outra por Moisés. São pessoas diferentes. Agora, verso 25, diz assim: deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, verso 26 agora: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Veja como o texto é bem claro e mostra as diferenças. Então, nesse caso, Moisés escreve as palavras de uma lei num livro, e Moisés então dá ordem aos levitas que levavam a arca e diz assim: pega esse livro da lei e coloque do lado de fora, coloque ao lado da arca. Então veja, você tem aqui uma arca, dentro dela está os 10 mandamentos, ou estão os 10 mandamentos, e o livro da lei é colocado do lado de fora. Então você tem uma lei fora, ao lado, e uma lei dentro. A lei que está dentro é a lei moral, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. E a lei que está ao lado de fora é a lei escrita por Moisés em um livro. Portanto, são leis diferentes. A lei que estava dentro, os 10 mandamentos, nós chamamos de lei moral. E a lei que estava fora, escrita num livro por Moisés, nós chamamos de leis cerimoniais. E como é que a gente pode falar isso? Qual é o texto bíblico que nos dá um pouco mais de subsídio a respeito desse assunto? Bom, nós podemos citar para você Levítico 23. Levítico 23 nos mostra qual era a lei que tinha sido escrita no livro. Não somente o capítulo 23, mas também o 23. Resumindo, é assim: as leis escritas nas tábuas de pedra eram os 10 mandamentos. E as leis escritas por Moisés no livro eram as leis que estavam relacionadas às festas judaicas, às cerimônias anuais dos judeus, como a Páscoa, os pães asmos, a festa dos tabernáculos, como a expiação. Estas cerimônias, eram religiosas, eram coisas muito sérias, era algo muito importante, eram feriados nacionais, mas eram leis de cerimônias, que envolviam um cerimonial. Diferente da lei que diz não mate, não roube. Para essas leis, não tem uma festa por não matarás, não tem uma festa por não adulterarás. Então, as leis de Deus são chamadas de leis morais, enquanto que as leis, entre aspas, de Moisés, elas são chamadas leis cerimoniais, porque envolviam um cerimonial. Eu vou só mencionar para você aqui Levítico 23, como eu havia dito, para que não haja assim nenhuma dúvida. Levítico 23 diz assim, olha, estou com a Bíblia aberta aqui, e eu lembro a você que o Arena é assim, é um diálogo, é um estudo bíblico, é um bate-papo, para você não ter dúvidas. Veja, Levítico 23, verso 1 e verso 2, observe. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações, e são estas as minhas festas. Entendeu? São santas convocações e são estas as minhas festas. Quando você vai para o verso 4, do verso 4 até o verso 8, você encontra a Páscoa, a festa da Páscoa. Do verso 9 até o verso 14, você encontra a festa das primícias. Do verso 15 em diante, encontra o Pentecostes, que era uma festa. Quando você vai para o verso 26 em diante, você encontra o dia da expiação, que era uma outra festa. Quando você vai para o verso 33 em diante, você tem a festa dos tabernáculos. E assim por diante. Então, estas eram algumas festas consideradas festas cerimoniais, programas que eles tinham todos os anos. E essas festas, essas orientações, essas leis, estavam no livro da lei que foi colocado do lado de fora da arca, conforme a gente leu lá em Deuteronômio. Entendeu? Então nós estamos falando de duas leis. Uma lei escrita em pedra e uma lei escrita em livro. Uma lei escrita por Deus, outra lei escrita por Moisés. Uma lei dentro da arca e uma lei fora da arca. Percebe? Estou falando exatamente assim, de forma bem didática, para você entender. Agora, o detalhe é o seguinte: quando você vai para o Novo Testamento, os escritos de Paulo, especialmente, Paulo trata das duas leis. Então, aos Romanos ele trata das duas leis,
Aos Gálatas ele trata das duas leis, aos Efésios também, aos Colossenses também. E muitas vezes as pessoas podem criar uma certa confusão quando se trata das duas leis. E às vezes Paulo está tratando da lei dos 10 mandamentos, só que ele trata de uma forma e as pessoas entendem de outra. Entendeu? Então por isso cada texto nós temos que analisar o contexto e ao mesmo tempo o que ele está dizendo. Eu vou mostrar para você alguns textos que são muito usados para dizer que a lei dos 10 mandamentos acabou. Muitas pessoas usam textos errados, fora do contexto, para tentar dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Por isso, esse programa é muito importante. O tema de hoje é muito importante, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, em um texto. Vamos para Gálatas. Gálatas capítulo 3. Está aqui no Novo Testamento. Deixa eu pegar aqui Gálatas 3. Olha só o que diz o capítulo 3 e o verso 10 de Gálatas. Fala assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Bem, esse texto, claro, a gente não vai aqui gastar um tempo explicando o verso 10 em si, mas queremos mostrar somente o detalhe principal que tem a ver com o tema de hoje. Você percebe que ele fala, aqui ele usa no final do verso 10 a expressão livro da lei. Quando ele fala livro da lei, é óbvio que não está falando das tábuas da lei, não está falando dos 10 mandamentos, mas está falando do livro da lei que tinha sido colocado do lado de fora da arca. Mas Gálatas não fala somente disso. Gálatas fala da lei moral e também da lei cerimonial. Se você observar o verso 11, por exemplo, veja o que diz o 11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Entendeu? Então esse texto aqui gera uma confusão, porque aparentemente ele está falando que a fé é mais importante. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Alguém chega e fala assim: tá vendo? Eu tenho fé e acabou. Se eu tenho fé, não preciso da lei. Só que aí você segura Gálatas e vai para Romanos. Olha só o que diz aqui em Romanos. Romanos 3:31. Veja o que diz Romanos 3:31. Fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então aqui aos Romanos, Paulo, ele está dizendo o seguinte: vamos anular a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei. Aqui ele exalta a lei. Mas lá em Gálatas é o mesmo Paulo, o mesmo. E ele fala no Gálatas 3, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então aos Gálatas ele fala, ele exalta a fé. E diz que não é pela lei, mas é pela fé. Agora aqui aos Romanos ele fala, não é pela fé, é pela lei. Então parece que Paulo está confuso. E parece que as pessoas ficam confusas. Mas não é. O que Paulo está dizendo é pura verdade. O ponto é o seguinte: ninguém vai ser salvo pela lei. Você sabe disso. Nem lei moral, nem lei cerimonial, lei nenhuma. Não é a lei que salva. Quem salva é Jesus, é a sua graça. Isso é um ponto que passivo, todo mundo concorda. Um ponto comum. Nós somos salvos pela graça e não pela lei. Nenhuma lei, nem outra lei. E esse ponto é o ponto comum aos Gálatas e aos Romanos. E Paulo também exalta a fé. Porque é claro que a fé, ela está relacionada à nossa crença nessa salvação e à nossa aceitação da salvação. Só que Paulo fala assim, anulamos a lei pela fé? Quer dizer, eu tenho fé, não preciso da lei? Aí ele fala assim, não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Claro, porque se você não tem lei, se não existe lei, não existe transgressão, tá certo? Se não há lei, não há transgressão. E se não há transgressão, não tem desobediência, não há pecado. Porque sem lei, não há pecado, tá certo? O que é pecado? Transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, logo Jesus morreu em vão. Ele morreu para quê se não há pecado? Então é uma contradição que existe quando a pessoa fala da fé, da graça de Cristo e anula a lei. Então Paulo, ele escrevendo não só aos Romanos e não só aos Gálatas, ele vai tentando explicar que a salvação é em Jesus, não é pela lei, mas que a lei é importante.
E nesse afã de explicar isso para as pessoas, muitas pessoas geram uma certa confusão por não entender essa linguagem. Mas a linguagem não é tão complexa assim. Você pode entender. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, diz Paulo aos Efésios. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. É claro, quem é salvo de alguma coisa. Neste caso, nós somos salvos do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não precisa ter salvação. E se não precisa ter salvação, Cristo morreu em vão. Então, dizer que a lei de Deus foi abolida é usar o discurso de Satanás. Esse é o discurso de Satanás. Porque Satanás, ele quer pegar um fio do novelo, para quê? Para desfazer todo o processo. Para destruir toda a roupa, toda a vestimenta. Mas Deus nos ajuda, através da sua palavra, a entender isso. Está claro para você? Veja, o ponto é o seguinte, o tema de hoje pretende deixar claro que nós estamos trabalhando com dois tipos de leis, a lei moral e a lei cerimonial. Agora vem um detalhe, quando Jesus morreu na cruz, Jesus aboliu os 10 mandamentos? Qual foi a lei que acabou na cruz? Foi a lei de Deus, os 10 mandamentos? Ou foram as leis cerimoniais? Qual das duas? Essa é uma pergunta interessante. Porque veja, nós nem podemos usar a expressão que Jesus aboliu a lei A ou a lei B. Porque de acordo com a Bíblia, Jesus aboliu as obras do diabo. E nem a lei moral, nem a cerimonial é obra do diabo. Ambas são obras de Deus. Então Jesus aboliu na cruz as obras do diabo. Entendeu? Agora vem a questão. O que é que chegou até a cruz e terminou na cruz? Foi a lei moral ou foi a lei cerimonial? O que foi que Cristo cravou na cruz? No sentido de que durou até a cruz. Foi a lei moral ou a lei cerimonial? Se você falar assim, pastor, foi a lei moral, os 10 mandamentos. Aí eu vou te perguntar, então eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso cobiçar? E você vai me dizer que não. E se você me fala que não, então como que essa lei acabou na cruz? Se ela realmente acabou na cruz, eu posso fazer tudo isso. Posso ter 2, 3, 4, 5 mulheres. E as mulheres podem ter 2, 3, 4, 5 homens. E ninguém pode falar nada. Então, a lei não acabou na cruz, tá certo? Agora, tem uma lei que durou até a cruz. E essa lei que durou até a cruz é a lei cerimonial. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa foi até a cruz. Aliás, Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus morreu exatamente na Páscoa. E a partir daí, acabou a Páscoa. Hoje, por exemplo, não existe mais a Páscoa como era no Antigo Testamento. O que existe hoje, que substitui a Páscoa, é a Santa Ceia. É a Santa Ceia, com o lava-pés e o cerimonial. Isso sim substitui a Páscoa, mas não é mais a Páscoa. A Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, tá certo? Veja, por exemplo, a festa, por exemplo, do Pentecostes, aquela festa que havia. Essa festa já não existe mais, ela durou até a cruz. Veja, por exemplo, a festa dos pães asmos, ou a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Você vai observando e vê que isso já não existe mais do ponto de vista bíblico, porque isso durou até a cruz. É isso que durou até a cruz. Só que por falta de entendimento, as pessoas acham que o que durou até a cruz foi a lei moral, os 10 mandamentos. E aí vira uma confusão, entende? Vira uma confusão. Por isso, o programa de hoje é um programa chave para esclarecer este assunto. Está bem? Acho que ficou claro para você? Pelo menos tentamos falar numa linguagem bem simples e tentando descomplicar, descodificar todo este assunto. A Bíblia, então, nos deixa bem claro o tema de que os 10 mandamentos permanecem para sempre e que as leis cerimoniais eram temporárias e terminaram na cruz. Claro que hoje nós praticamos muitas coisas que eram do Velho Testamento e que passaram a ser usadas de outra forma, como é o caso da Páscoa. Mas isso não altera nenhuma coisa e nem outra. O importante é você entender que somos salvos pela graça, salvos por Jesus e salvos do pecado, que pecado é a transgressão da lei e a lei são os 10 mandamentos. Tudo bem? Tranquilo? Ok, então vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar.
Vamos sentar e conversar um pouquinho sobre esse último detalhe, a salvação, que é o ponto principal da nossa vida. Por isso que estamos aqui, por isso que existe o Arena, porque estamos tratando de salvação. Agora veja o texto que eu queria ler para você nesse momento. É Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 é o verso que resume tudo que nós estamos ensinando durante todos esses dias aqui no Arena. Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então vem cá, pode chegar mais perto. Pode vir mais perto, sem medo, venha mais perto. Jesus está falando assim: eis que estou à porta e bato. Quem bate a porta do seu coração, claro, é o Espírito Santo que bate, esperando que você abra o coração para Jesus. O que significa abrir o coração? Significa uma atitude humilde, uma atitude de dependência. Quando você entende que a palavra de Deus está clara, quando você entende o tema, quando você entende a salvação e você diz: entendi, eu aceito, então você está abrindo o coração. Entende? Você aceita Jesus como seu Salvador, não aceita? Claro que aceita, amém. Mas quem aceita Jesus como Salvador, também aceita obedecer os mandamentos por amor. Eu pergunto, você aceita a Jesus como seu Salvador e aceita obedecer os 10 mandamentos por amor a Jesus e pela graça de Deus? Eu tenho certeza que sim. Se você realmente aceita, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e diga: pastor, eu aceito, eu quero. E Deus vai abençoar você nesse momento. Eu vou fazer uma oração por você. Depois da oração, você pode ir até a internet e você localiza uma igreja adventista. Vai lá no site encontreumaigreja.com.br, localize uma igreja, vai até a igreja, diga que você é meu convidado, é meu amigo, eu estou convidando você. Você vai fazer estudo bíblico, vai conhecer mais, vai tomar uma atitude de fé, vai ser batizado na igreja adventista e vai começar uma vida nova. Amém? Vamos então orar por essa linda decisão. Senhor nosso Deus, obrigado por essa importante decisão, obrigado por esse tema esclarecedor, obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo nos ajudou a entender, tirou as nossas dúvidas e agora queremos continuar a caminhada cristã até a volta do Senhor Jesus. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, entrego essa família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.